Vamos falar um pouco sobre a força eletromotriz e relacionar isso com o campo magnético também. Então, a fonte, em um circuito é aquele elemento que vai gerar a diferença de potencial, que vai fazer as cargas se moverem. E ele faz isso usando uma força não eletrostática, tá? Seja qual for a natureza, é uma força não eletrostática que dá esse início, que gera essa diferença de potencial que vai fazer a corrente circular no circuito. Uma analogia boa da gente fazer é uma bomba d'água num apartamento, por exemplo. A bomba usa uma força mecânica de um motor, né, de combustão, um motor elétrico, para empurrar a água lá para cima contra a força gravitacional. E aí depois lá em cima, na caixa d'água, a água vai fluir, né, através da força gravitacional e vai passar por todos os apartamentos ali, tá? Mas eu preciso usar uma força não gravitacional para jogar essa água para cima. A mesma coisa é com os elétrons em um circuito. Eu uso uma força não eletrostática, uma força não elétrica, tá? Não eletrostática, na verdade, né? Para criar uma diferença de potencial no circuito. E aí depois, pela diferença de potencial, pelo campo elétrico que foi gerado, esses elétrons vão circular através do circuito. Então, basicamente, eu tenho duas forças. Tá? Uma não eletrostática, que é a fonte, e a outra é o campo elétrico ao longo do circuito, devido à diferença de potencial que eu criei. Tá? A corrente vai ser a mesma em todos os pontos dos circuitos, não tem acúmulo de carga, assim como no encanamento de água. Tá? Não tem acúmulo de água numa parte do encanamento, senão o encanamento ia estourar. Tá? Então, não tem acúmulo de carga. Se houvesse acúmulo, eu vou ter a criação de um campo elétrico que vai normalizar o fluxo. Então, a força eletrostática ela age para normalizar o fluxo sempre. Então, imagina que eu tenho uma quina aqui de um circuito, eu tenho uma corrente que chega, uma corrente que entra e uma corrente que sai aqui. Se a corrente que entra for maior, eu vou ter um acúmulo de carga positiva aqui. Se eu tenho uma carga positiva, a gente já viu como é que é o campo disso, eu vou desenhar só a componente de campo que está ao longo do fio, que vai influenciar mais fortemente o movimento dos elétrons. Então veja, eu vou ter um campo elétrico que vai diminuir a corrente que entra e aumentar a corrente que sai. Então eu vou equalizar essas duas correntes, tá? Para normalizar o meu fluxo. Então o próprio campo elétrico ajuda a normalizar o fluxo de corrente que eu tenho num circuito. Tá? Então, eu tenho a força eletromotriz, que ela vai estar contida na região da fonte. Eu vou escrever aqui Fs, F source. Tá? Eu escrevo um F minúsculo, porque aqui, na verdade, eu estou pegando a força por unidade de carga, já, tá bom? Para eu poder comparar com o campo elétrico. Né? Então, e aí eu tenho a força, né, do campo elétrico, a força eletrostática, que vai comunicar a influência do campo elétrico para todos os pontos do circuito. A gente já viu um exemplo ali. Tá? Então, a força por unidade de carga total que está agindo no circuito é a soma dessas duas. E o que a gente chama de força eletromotriz é dado pela integral em todo o circuito. Tá? Então, eu tenho integral no circuito fechado de F escalar dL. Se eu separar aqui entre a força da fonte e o campo elétrico, quando eu fizer essa integral no caminho fechado do campo elétrico, é um campo eletrostático, né, lembrando, vai dar zero. Então, a força eletromotriz é dada pela integral em todo o circuito dessa força por unidade de carga da fonte escalar dL. Claro que essa integral em todo o circuito, bom, essa força aqui por unidade de carga, ela só é não nula dentro da região da fonte, né? Então, fora vai dar zero também essa integral. Mas, então, essa força eletromotriz, que a gente chama de força eletromotriz, veja, não é bem uma força, tá? É integral da força por unidade de carga no caminho, ou seja, isso aqui é trabalho por unidade de carga. Né? O nome força eletromotriz não é lá muito bom, mas enfim, é o que a gente tem. Então, é a força por unidade de carga gerada na fonte, seja qual for a natureza dessa força, enfim, integral dL. Então, a diferença de potencial criada pela fonte vai ser essa força eletromotriz menos, né, a diferença de potencial que eu perco na resistência interna da fonte. Então, numa fonte ideal, que não tem resistência, isso aqui já é a diferença de potencial que a fonte cria. E aí a gente vai ver uma coisa chamada de força eletromotriz de movimento, que é o seguinte: quando eu pego um fio condutor, né, um circuito condutor, eu tenho cargas livres, e aí eu movo ele numa região de campo magnético.
tá? Isso é uma coisa comumente que a gente usa em geradores, tá? Fazer um movimento de condutores na presença de um campo magnético. Então, quando eu faço isso, eu vou ter uma força que não é eletrostática, é uma força magnética, que vai criar uma diferença de potencial. Então, o exemplo mais clássico aqui, por exemplo, eu pego uma região de campo B uniforme entrando e eu vou puxar um circuito, né, com uma certa velocidade V para cá. Então, vamos dar umas dimensões para esse circuito e marcar 4 pontos de interesse aqui. Então, vamos lá. A força magnética é QV vetor B, né? Então, a velocidade está para cá, o campo B está entrando. Quando eu uso a regra da mão direita, eu vou ter uma força para cima. Tá? Aqui nesse pedaço BC e AD, essa força para cima vai só criar uma separação de cargas aqui. A gente já viu isso lá no efeito Hall. Mas, nesse segmento AB, essas cargas podem se mover ao longo de todo o circuito. Tá? Então, isso vai criar uma diferença de potencial, vai fazer as cargas circularem. Então, eu tenho entre A e B algo como uma força eletromotriz ali, tá? Então, esse movimento na presença do campo funciona como uma fonte. As cargas vão circular no sistema, vou ter corrente no meu circuito. Então, como é que a gente calcula isso? De novo, né? A força eletromotriz é a integral da força magnética por unidade de carga, escalar dL. Bom, o meu dL vai ser simplesmente esse comprimento entre A e B, que é H, tá? E aí eu vou ter QVB dividido por Q, então não vai depender da carga ali. Então é VB vezes H, guardem esse resultado aqui, né? B vezes V vezes H é a força eletromotriz que eu estou gerando nesse sistema aqui, tá? Então cuidado com uma coisa, né? Não é a força magnética que está realizando o trabalho, quem realiza o trabalho é quem está mantendo esse circuito com uma velocidade V. Por que eu preciso fazer uma força para manter ele com velocidade V? A gente vai ver mais para frente, mas você tem uma dissipação de energia aí na resistência do circuito. Tá? Então, eu estou perdendo energia. Né? Quando eu tenho uma corrente circulando ali, isso vai dissipar energia na forma de calor. Né? Então, o circuito perderia energia cinética, então eu tenho que manter uma força ali para ele manter energia cinética. A gente vai ver mais para frente. Então, a força magnética ela apenas redireciona o trabalho que eu estou fazendo aqui, puxando o circuito, para um trabalho que empurra as cargas para cima. Tá? Ela só transforma o trabalho de uma coisa no movimento de outra. Age bem como uma força normal, num plano inclinado. O livro faz um exemplo, faz uma analogia para explicar isso melhor. Tá? Qualquer coisa, olhem lá e aí a gente conversa na aula síncrona de sexta-feira. Então eu posso expressar essa força eletromotriz também usando o fluxo magnético. Tá? O fluxo magnético é a integral de B escalar dA. Então quando o circuito se move, eu tenho uma variação de fluxo porque eu tenho uma variação na área, né, em que eu tenho campo magnético passando através do circuito. Então, nesse caso, conforme eu vou puxando esse circuito, a área vai diminuindo, então o fluxo diminui. Né? O campo é constante, mas a área diminui, então o fluxo diminui. Se eu escrever a derivada temporal do fluxo, vai ficar B, né? A área é H vezes X. Então, H é constante, B é constante, vai ficar a derivada só do X. E aí eu falo que V é igual a menos dx dt, né? Porque V está para cá, então está diminuindo aquele tamanho X ali. Então vai ficar menos B vezes H vezes V. Se a gente olhar para o resultado que a gente tinha aqui, a força eletromotriz é B vezes H vezes V. Então eu tenho uma equivalência, eu posso escrever a força eletromotriz como menos a taxa de variação temporal do fluxo magnético, né? Dá o mesmo resultado. Tá, e por que eu faço isso então? Porque esse resultado aqui, né, escrevendo isso em função do fluxo magnético, me dá um resultado mais geral. Essa equação válida para um circuito de formato qualquer, se movendo em uma direção qualquer, na presença de um campo B qualquer, que inclusive não precisa ser uniforme. Tá? Então aquele primeiro resultado a gente obteve para uma coisa específica, para essa situação específica que a gente está vendo aqui. Esse resultado em função do fluxo, ele tem uma validade mais geral, tá? Então, o livro faz essa demonstração da generalidade disso, tá? Em mais detalhe, dê uma olhada lá. Não é nada complicado, tá? Mas não é uma coisa tão direta assim, de você ver, isso aqui é geral, tá? Então, tem que ver a conta lá de novo, olhe no livro.
Se ficar alguma dúvida, se vocês não entenderem o que ele faz, porque ele faz bem explicadinho, mas se vocês não entenderem, a gente conversa na aula síncrona. E, enfim, a gente vai aplicar isso também em função do fluxo. Só que em alguns casos não tem como usar essa regra do fluxo. Não tem como você definir o fluxo através do quê. Você não tem um circuito bem definido para calcular o fluxo por dentro desse circuito, tá? Então, nesse caso, a gente tem que usar aquela definição da força de Lorentz mesmo, tá? Tem um exemplo no livro. Então, um disco metálico está girando, então um condutor girando na presença de um campo B, né? Você tem um raio A, ele gira com uma velocidade angular ômega, e ele quer para a gente calcular, dado esse circuitinho, né, esses contatos aqui, ele quer para a gente calcular essa corrente aqui. A corrente vai passar através desse circuito, dado uma resistência R. Então veja, o disco girando, se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, né, então a velocidade está entrando no plano, o campo B está para cima, né, a força seria para cá. Tá? Então a corrente está saindo do meio do disco e indo para a beirada do disco. Né? Tem uma diferença de potencial dessa forma. Então aqui não tem um circuito para definir o fluxo através desse circuito. Né? Se eu pegar esse pedaço aqui, o fluxo de campo magnético através disso aqui é zero. Né? Então, eu não tenho um fio que está, enfim, que eu possa calcular aqui. Então, eu tenho que usar a definição da força eletromotriz. A velocidade V eu vou escrever como ômega-s. A força magnética por unidade de carga vai ser V vetor B. E aí eu chego nessa força magnética por unidade de carga escrito como ômega-s, né, a velocidade V, vezes B na direção radial, na direção S chapéu, tá? E aí eu vou integrar isso, né, de novo, a definição da força eletromotriz é eu integrar isso dentro da minha fonte, no caso a minha fonte vai ser esse disco condutor, então eu faço a integral de 0 até A dessa força magnética por unidade de carga, né? E aí eu chego numa coisa que a força eletromotriz é ômega vezes B A ao quadrado, é o raio do disco ao quadrado dividido por 2. Tá? E aí ele quer a corrente. Então eu vou desprezar a resistência desse disco girante, tá? Desse condutor. E aí eu vou usar a lei de Ohm, né? V é igual a RI. E aí eu consigo calcular a corrente como ômega vezes B A ao quadrado dividido por 2R. Né? Então quando o circuito se move no campo magnético, a gente tem carga com uma velocidade V, e aí carga com uma velocidade V. Na presença de um campo magnético, eu tenho uma força magnética. Só que, experimentalmente, a gente observa que se o circuito está parado e eu vario o campo magnético, eu tenho o mesmo resultado. Ou seja, eu tenho uma força eletromotriz e ela vale a mesma coisa, né, daquele resultado calculado pelo fluxo. E aí a gente tem alguma coisa esquisita, porque eu não tenho força magnética. Né? A velocidade é zero, a força magnética é zero. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Eu deixo vocês instigados com a curiosidade aí. Até lá. Tchau, tchau.